Quando falamos em comunidades indígenas, existem dois temas contemporâneos que precisam ser discutidos. O primeiro deles é sobre as ações afirmativas, que incluem uma política de entrada nas universidades públicas e particulares. O outro está relacionado ao debate sobre os recursos minerais em áreas indígenas. Veja essa imagem. Esse espaço é conhecido como Maloca e é basicamente um local de convivência para estudantes indígenas que fica dentro da Universidade de Brasília. Além de mostrar a importância do índio dentro do universo acadêmico, a Maloca também promove a socialização dos estudantes, porque ela não é direcionada só para esse grupo de indígenas. Ou seja, todos os acadêmicos são convidados a frequentar o local, ampliando as relações entre eles. Esse espaço de interação conta com um laboratório de informática, sala para estudos e também é onde fica a coordenação indígena, que acompanha os alunos durante os cursos. O termo ações afirmativas foi usado pela primeira vez em 1961 nos Estados Unidos, quando alguns políticos discutiam sobre igualdade de condições de trabalho. Outro aspecto em consideração é que as ações afirmativas fazem parte de políticas públicas, ou seja, são propostas para diminuir as diferenças sociais, políticas e econômicas causadas por qualquer tipo de preconceitos. E aqui eu estou falando de grupos que foram discriminados em algum período histórico e que acabaram tendo menos oportunidades para alcançar os mesmos lugares das pessoas que não sofreram essas mesmas imposições. Para isso, são considerados alguns dados do IBGE, cruzando elementos de raça, etnia e de gênero para a criação de ações afirmativas. Esse tipo de medida, que se dá pela criação de vagas e incentivos para que grupos marginalizados participem ativamente da sociedade, é comum em qualquer país desenvolvido ou em desenvolvimento. Diante desses projetos é que foram decididas as cotas nas universidades do Brasil. Foi um processo longo e depois de 13 anos de debate político, em 2012 foi aprovada a Lei de Cotas para o Ensino Superior. Para usufruir dela, é preciso ter frequência escolar e também comprovar a renda familiar, ou seja, ela é feita para as famílias que recebem até R$ 1.431. Mediante essa comprovação, 50% das vagas públicas ficam destinadas a pretos, pardos e indígenas, e claro, para alunos que vieram de escolas públicas. Em relação aos estados, isso varia, porque cada um tem uma configuração social diferente. Observe esse mapa. Quanto mais rosa escuro, mais alunos indígenas estão presentes nos cursos de graduação. Nesse caso, os estados do Pará, Pernambuco e São Paulo são os que mais se destacam. Cerca de 24% desses estudantes estão em universidades públicas e o restante nas particulares. Vamos ver um mapa sobre essas vagas. Ele mostra os dados de indígenas que estão ocupando lugares nas universidades privadas. Em 2017, eram mais de 40 mil, sendo o Pará o estado de maior representatividade. É importante ressaltar que não adianta só dar bolsas referentes às mensalidades ou apenas abrir vagas nas universidades públicas. Muitos desses grupos, especialmente indígenas, precisam de assistência estudantil, de moradia. E em alguns casos, as dificuldades com as práticas de linguagem também precisam ser consideradas, porque a língua deles tem origem em outros idiomas. Perceba que receber esses alunos não é uma forma de tentar adaptá-los ao nosso espaço, mas sim fazer com que eles se sintam bem e acolhidos.
Nesses casos, é o sistema acadêmico que deve se adequar ao aluno indígena. Esse é o real sentido da inclusão. Esses apontamentos nos ajudam a pensar que, embora o número de indígenas nas universidades seja relativamente alto, ele ainda está bem abaixo, proporcionalmente, da quantidade de cotistas, pardos e afrodescendentes. Isso porque, em geral, as universidades ainda não oferecem todo o apoio para a permanência desses grupos mais fragilizados socialmente. Mas, aos poucos, novas ideias são criadas e as pessoas passam a ter mais consciência sobre esse assunto. Hoje em dia, a gente já tem cursos destinados só para indígenas, além de vagas em mestrados e doutorados que também são ocupadas só por eles. Outra ressalva importante é que a inserção indígena no meio acadêmico não significa que eles vão ser aculturados, ou seja, que vão deixar aspectos e características importantes da história deles para se adaptarem a outra cultura. Isso só significa que eles vão adquirir um conhecimento que pode servir para ajudá-los em várias situações do dia a dia, para que eles sobrevivam fora do seu espaço original ou até para que auxiliem as suas comunidades. Existem estudos que comprovam que a possibilidade de existir uma vaga no ensino superior faz com que vários desses alunos se mantenham nas escolas, diminuindo assim a evasão escolar. Veja então que defender as cotas é uma forma de diminuir a desigualdade étnica causada por séculos de opressão e negação da condição cidadã dos indígenas. Para comprovar isso, basta lembrar que, em menos de um século, eles ainda eram caçados por bugreiros e até hoje ainda morrem por diversos motivos, inclusive por conflitos de terras. Para você ter uma ideia, um relatório do Conselho Indigenista Missionário mostra que houve 118 assassinatos de índios em 2016. Em uma entrevista publicada pela Agência Brasil em 2017, Kleber Busato, que é secretário executivo desse conselho, disse que esses dados mostram um crescimento de todas as formas de violência contra indígenas. Ele também frisou que os assassinatos são ligados a tentativas de desconstrução dos direitos que foram dados aos índios pela Constituição Federal, e que a demarcação das terras indígenas é uma condição básica para que essa violência diminua. Para que você lembre, faz só 30 anos que a nossa Constituição, de fato, assumiu a responsabilidade do governo em todos os aspectos, diante de grupos excluídos como indígenas e quilombolas. Outra questão muito atual em relação aos indígenas é sobre os recursos minerais encontrados nas suas terras. Lembrando que a maior parte deles protege os seus territórios, a fauna, a flora e, enfim, a biodiversidade. Diante de tantos problemas ambientais, você já parou para pensar o que teria acontecido se a gente não tivesse deixado algumas terras com essas comunidades indígenas, mesmo que elas não estejam bem demarcadas? O que você acha que a gente teria de natureza hoje aqui no Brasil? Um exemplo vem da região norte. Em Roraima ficam as terras dos Yanomamis e as terras Raposa Serra do Sol. Nas terras Raposa Serra do Sol, o problema é em relação aos poceiros que tentam tomar as terras desde 1970. E isso traz muitos conflitos para essas tribos, porque vários garimpeiros, empresas mineradoras e grileiros tentam constantemente invadir essas terras. Os Yanomamis vivem e formam um complexo de mais ou menos 255 aldeias com cerca de 15 mil pessoas. Eles estão localizados entre Roraima, o norte do Amazonas e a Venezuela. Essas terras indígenas têm cerca de 9 milhões de hectares. Para você ter uma noção mais concreta, isso representa 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro
englobando as bacias do rio Amazonas e parte do rio Orinoco. Foi nos anos 70 que descobriram várias jazidas de ouro e outros minerais nessas terras dos Yanomamis, o que acabou provocando invasões e a construção de rodovias. Centenas de indígenas acabaram mortos por doenças levadas nessas invasões e principalmente por conflitos. Essas terras foram homologadas pelo presidente Fernando Collor em 1992. Mas no ano seguinte aconteceu o massacre de Aximu, o que foi uma chacina de índios causada pelos garimpeiros de ouro. Para você ter uma ideia, os assassinos foram condenados por genocídio, o que ficou marcado na história do Brasil. Mas, infelizmente, a gente não para por aqui. Além das afirmativas do problema em relação à demarcação de terras e da relação disso com os recursos naturais, os indígenas ainda vivem outro desafio. Isso porque existe um recurso mineral muito valioso nas suas terras, que é o nióbio. Esse minério tem bastante valor porque ele é capaz de deixar qualquer outro minério mais resistente. O Brasil tem uma das maiores reservas de nióbio do mundo, com cerca de 800 milhões de toneladas espalhadas nos estados de Minas Gerais, Amazonas e Goiás. Esse mapa mostra outras jazidas em terras indígenas. E não esqueça ainda da questão ambiental direta, que é afetada pela exploração mineral. Isso porque muitas mineradoras contaminam os rios com materiais até radioativos que acabam chegando até mesmo à água ingerida pelos indígenas. Para finalizar, reflita sobre todas essas situações. Nós precisamos defender a proteção aos indígenas e, consequentemente, ao meio ambiente. Isso pode ser feito com mais regularizações e pelo cumprimento de normas durante a exploração dos nossos recursos naturais. É importante considerar que essa exploração mineral faz parte do nosso PIB, mas ela precisa ser equilibrada à nossa própria existência, para que genocídios ou mesmo tragédias como as de Brumadinho não aconteçam novamente. Procure saber o que os seus representantes do seu estado estão fazendo a respeito dessas ações.